Já comecei a gravação. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Bruna, nós vamos dar início à sua banca de qualificação do seu trabalho final de graduação. Nós temos como componentes da banca a professora Marcela e a professora Ana Regina. A professora Aninha, você é o interno ou externo? Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui o meu. A Aninha é externa. Externa? Tá. Temos como componentes da banca a professora Ana Regina, que é membro externo, e a professora Marcela Salho, que é membro interno, e eu sou orientadora. Você vai ter um tempo de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Se for necessário e a banca autorizar, a gente te concede mais 5 minutos, tá? Após a sua apresentação, a gente passa para a banca fazer as considerações sobre o seu trabalho. Cada professor faz as considerações e depois a gente, se for necessário, você pode fazer suas ponderações também, ok? Tá, eu vou marcar o seu tempo. A partir do momento que você espelhar a tela para a gente estiver pronta, a gente começa a cronometrar. E pode ficar tranquila, fica à vontade. Pode fazer uma boa apresentação com calma e tranquilidade. Tá bom, Bruna? Tá bom, obrigada. Pode ficar à vontade. Nada. Bom dia, meu nome é Bruna. O tema escolhido para o meu trabalho final de graduação é coworking. Coworking é um ambiente de trabalho onde reúne profissionais de diferentes áreas de atuação, trabalhando no mesmo ambiente. Estes ambientes eles podem ser compartilhados, privativas. Como tem bastante profissionais, né, de diversas áreas, ali você aumenta o seu network e também pode prospectar até novos clientes. Além de compartilhar o espaço físico, eles também compartilham a internet, energia, telefone, e estes ambientes eles costumam ser modernos e descontraídos. O primeiro coworking foi fundado em 2005 nos Estados Unidos e desde então ele vem se expandindo por todo o mundo. No Brasil, ele surgiu em 2007 em São Paulo e segundo o Census Coworking em 2017, atualmente são 1.194 espaços de coworking. A localização que eu escolhi é bastante privilegiada, pois ela está numa área empresarial e comercial, e também pelo fácil acesso em todo seu entorno. O terreno está numa zona de corredor de tráfego 2, a área total é de 4.016 metros quadrados, a área construída é de 2.277 metros quadrados, ele está no bairro Jardim Primavera, e as vias principais são a Avenida Senador Metelo e a Avenida 8 de Abril, e a via local é a Rua Piracicaba. Ao projetar esse edifício, eu prezei bastante pelo conforto térmico, coloquei em todo o estacionamento blocos semipermeáveis, bastante áreas verdes. O acesso principal é pela Avenida 8 de Abril e o acesso de serviços é pela Avenida Senador Metelo. O terreno ele tem 4,10 metros de desnível, sendo que o nível mais alto está na Rua Piracicaba. Nesse nível mais alto, eu projetei um espaço de convivência que trabalha com a geometria e a simetria, assim ele se comunica com o edifício. Aqui é o acesso para a recepção, aqui é o acesso
para a lanchonete, o acesso de serviços, e aqui é um acesso que eu coloquei umas cadeiras, mesas, que tem a cafeteria aqui, e a pessoa também pode escolher ou sentar aqui dentro ou lá fora. Também coloquei bastante abertura zenital para melhorar o conforto térmico e ventilação natural também. O edifício ele é dividido em 3 pavimentos. Esse é o pavimento térreo. Como eu estou trabalhando com uma arquitetura modular, eu escolhi esse formato, porque ele facilita. As paredes, elas são de blocos de concreto. Aqui é a entrada de serviço, né, que dá para recepção. Nessa parte de cima é toda a área, o setor de serviços. E aqui é um espaço social, onde tem a lanchonete, tem a sala de chill out que eu coloquei perto dessa abertura zenital para a pessoa relaxar mesmo, ver ali, né, o verde. A cafeteria e um espaço de alimentação. Se a pessoa quer levar uma marmita, ela pode sentar ali, tem esse espaço para ela. Nesse pavimento, eu coloquei banheiro tanto na área de serviço como na área social, pensando no fluxo das pessoas, porque se a pessoa está aqui na área social, ela não precisa ir até o setor de serviços para usar o banheiro. Aqui é o primeiro pavimento, eu gosto bastante desse pavimento, porque aqui fica a estação de trabalho, 2 salas de brainstorm. Eu esqueci de falar. Aqui ficam 2 elevadores sociais e aqui um elevador de serviços. As 2 salas de brainstorm, sala para cursos. Aqui eu já coloquei um quiosque de cafeteria para ficar bastante integrado, e 4 salas individuais, porque a pessoa, se quiser trabalhar no espaço compartilhado também pode, e se quiser também tem salas individuais. E nesse espaço aqui eu coloquei a academia, para que as pessoas também cuide, né, um pouco da saúde também, tá ali, não precisa se deslocar, já facilita também o dia a dia. E nesse é o terceiro pavimento. Aqui ficou o auditório. Nessa parte em L é um espaço de convivência que eu coloquei, ele é um espaço aberto. Aqui são mais salas individuais e 3 salas de reunião e mais outra sala para cursos. Eu coloquei essas salas individuais nessa abertura zenital, porque ali você vai ficar um ambiente, né, mais aconchegante, e eu coloquei as janelas de vidro. Por que o vidro? Porque se a pessoa ela quer fazer uma reunião mais descontraída, tem ali o espaço, né, o clima agradável, e também se quiser ligar um data show, é só descer a cortina e fica tudo certo. Aqui é o corte, coloquei esse corte para a gente ver como que fica, né, a vista da abertura zenital. Aqui é a planta de cobertura, que é aqui esse L, aquele espaço descoberto que eu falei. No terceiro pavimento eu coloquei esse jardim de inverno também, e permanece nessas aberturas zenitais. Esse é o resultado final. Essa fachada é a fachada de serviços, né, na Senador Metelo. Coloquei o brise de alumínio com textura de madeira, a logo em ACM. Aqui é a fachada principal, né, a entrada para
para a recepção e a entrada para a lanchonete. E aqui é o acesso para aquele espaço de convivência que eu falei lá no início. Aqui a gente pode ver o bloco semipermeável. E aqui é o espaço de convivência. E é isso. Muito obrigada. Ok, Bruna. Se você quiser fazer mais alguma consideração, tem um tempinho. Tá tranquila? Tô tranquila. Beleza, então. Agora a gente vai passar para a banca, fazer as considerações. Primeiramente, a Regina, que é a banca externa. Pode ficar à vontade, Aninha. Bom, primeiramente, Bruna, eu queria te dar os parabéns, tá? Eu acho que você chegou a uma etapa do trabalho, né, com um trabalho que reflete que você fez uma pesquisa, reflete que você fez uma imersão no seu tema, apresentou algumas coisas novas que eu não conhecia, alguns tipos de espaços, até assim com nomes que você apresentou em inglês dentro do seu trabalho e que eu não conhecia. Alguns desses ambientes introduzidos dentro de cowork, para mim, são assim novos, eu tomei conhecimento através do seu trabalho. Em relação à sua pesquisa, a partir de fundamentação teórica propriamente dita, eu acho que você precisa fazer uma revisão ortográfica, tem alguns pontos que precisam ser melhor tratados, né? Tem algumas palavras grafadas erradas, me chamou a atenção, no Pantanal, a região úmida, úmida com H, né? A palavra úmida não se grafa com H, então assim, mas eu vi outros pontos que têm pequenos erros, assim, ou omissão de acentuação, né, palavras proparoxítonas não acentuadas, concordância verbal de uma palavra com outra, tem em vários pontos, então faz um pente fino mesmo em toda a redação, para você eliminar esses possíveis erros de ortografia e de concordância que tem, tá? Em relação às imagens que você introduziu, eu vi várias imagens distorcidas, né? Começando pelo mapa de Mato Grosso, ele está dentro do seu caderno, ele está distorcido, ele está distorcido mesmo a imagem, tá? E isso ocorreu em outras imagens também. Então, eu acho que você podia volta para o original, né? Antes de salvar em PDF, ver certinho, recaptura esta imagem e tenta buscar ela sem distorção para inserir dentro do seu trabalho. Em relação aos estudos sobre o lugar de implantação, eu acho que tem ângulos melhores que você pode pegar de imagens de satélite, por exemplo, quando você apresenta o bairro Jardim Primavera, ele não está muito bem delimitado, né? E assim, está chamando tanta atenção a Arena Pantanal naquela imagem, que a gente acaba assim, não sabe para onde olhar. Então, talvez se você pudesse pegar uma imagem do Google Earth, né, desabilita várias daquelas coisinhas que vão carregando dentro da imagem, e daí você captura ela o mais limpa possível, e você edita em cima o que você gostaria, né? Eu acho que talvez fosse mais eficaz, porque elas não estão assim bacanas, as imagens que você introduziu para apresentar as características urbanísticas não estão assim com cara de trabalho de urbanismo mesmo, de urbanista, sabe aquela coisa mais assim, trabalhada, mais elaborada. Eu acho que você pode melhorar isso. Me chamou a atenção, em especial, uma imagem da hierarquização das vias, que eu acho que você realmente deve pegar da legislação, tá? Pegar o mapa da prefeitura com a legislação específica de hierarquia viária e colocar, tá? O mapa de orientação solar, eu não entendi, você colocou 2 esqueminhas, assim, bem esqueminhas, um do lado do outro, se eu não me engano, a imagem
13, tá? Você colocou uma do lado da outra e assim as duas com uma setinha indicando o percurso do Sol. Eu achei aquilo desnecessário. Eu acho que na própria imagem que você coloca o terreno com as curvas de nível, você já põe o norte, ponto. Você já tem a indicação da orientação do Sol, tá? Em relação ao mapa com as curvas de nível, eu também, assim, digo que não é uma norma, mas é assim, é usual, é muito tradicional você utilizar as cores numa graduação do azul para as curvas que estão no nível do mar, né, próximo do nível do mar. À medida em que você vai subindo, você vai vindo para o quente, para o amarelo, laranja, vermelho, marrom. À medida em que você vai aumentando a altitude, você vai chegando no marrom, que seria até o marrom mais escuro, para os pontos mais altos. Então, eu acho assim que rosa, azul, roxo, nas curvas de nível, não é usual, tá? Eu não tenho como te falar assim, ó, a norma tal proíbe, mas não é usual. A maior parte dos trabalhos de geografia, do IBGE, que são, assim, fontes muito respeitáveis na produção de mapas, na produção de... Eles convencionam muito trabalhar, né, no nível que a gente está, que isso aqui, altitude 150, 160, 180 metros, trabalhar com essa questão do amarelo, laranja, vermelho e marrom, para você dar essa graduação de cores de acordo com os níveis. Eu acho que isso ajuda. Bom, eu acho que em relação ao caderno foi isso que eu vi. Aí eu queria falar um pouco do projeto, e assim, tem uma coisa que me preocupou. Eu trabalhei em órgão público por acho que uns 12 anos, né? E eu sei que o café é uma coisa vinculada à produção de trabalho, né? A ingestão de cafeína tem a ver com acordar, despertar, ficar mais conectado, enfim. Eu vi que você colocou 3 ambientes embaixo. Deixa eu só ver. Uma lanchonete, uma cafeteria e o outro só um pouquinho. Meu olho tá super embaçado. Eu já passei colírio, mas não um espaço para refeição, tá? Então, eu vi que você tem esses 3 ambientes embaixo, mas eu entendi que como você tem 2 andares acima, e o café, às vezes, é uma coisa de uso frequente, né? Funcionário público, às vezes, toma um cafezinho a cada 2 horas, um cafezinho a cada 1 hora, e isso é uma tradição, é uma coisa que está arraigada dentro do ambiente de trabalho, né? Então, eu pensei que talvez você pudesse distribuir melhor isso, para você não ter que sair do 3º andar, do 3º pavimento, para vir para o 1º pavimento e carregar uma circulação aqui que atrapalharia os ambientes produtivos pelo excesso de circulação interna mesmo, entendeu? Porque todo mundo vai vir tomar cafezinho ali. Vamos supor, você está com uma reunião com 8, 10 pessoas. Ó, vamos fazer uns 10 minutinhos para a gente tomar um café. Vai descer todo mundo de manada para o térreo para ir para uma das cafeterias. Então, eu acho que você podia... Pode falar. Eu coloquei um quiosque de cafeteria no 1º pavimento. Ai, eu não observei. Deixa eu dar uma olhada. É bom você falar. Sala de brainstorm, tem 2. É bem baixo. Estação de trabalho mais aberta. Quiosque e cafeteria, tá. Agora eu vi. Tá, eu realmente não tinha visto. Você tem umas mesinhas, né? 4 mesinhas e um quiosque, tá. Desculpa, então, tá? Eu realmente não tinha observado. De qualquer forma, eu acho que vale você fazer a distribuição, em vez de sobrecarregar áreas que demandem a circulação do conjunto das pessoas, de todos os pavimentos no térreo, porque daí você deixa essas 3 áreas bem funcionais, tá? E assim com uma certa autonomia. Eu não entendi, desculpa, eu não conheço mesmo
este ambiente no térreo, que parece que tem chill-out, uma coisa assim. Eu não sei, eu não conheço a finalidade, eu queria que você me explicasse. O chill out é um espaço de relaxamento, onde a pessoa vai ali para relaxar. E por Tá, isso que eu coloquei ela ali perto daquela abertura zenital. certo. É o que eles chamam de espaço de descompressão, onde as pessoas, quando estão estressadas, vão para. Isso. Aham. Tá, ok. Você fez algum espaço em que tenha atividades lúdicas, tipo assim, por exemplo, eu vejo com muita frequência nos espaços corporativos, ou um espaço que tem muita presença de verde, como tem esse contato com essa área que você tem aqui, né, com vegetação, com jardinagem, mas não são espaços com camas propriamente ditas, são puffs, são sofás mais confortáveis, são Uhum. várias formas, até futon, para você poder ficar no chão, tem rede também, não propriamente um ambiente que lembra um dormitório, um quarto, entendeu? Uhum. E a outra alternativa, porque tem pessoas que relaxam desestressando, descarregando energia de outra forma. Então, por exemplo, eu vejo muito jogos de videogame, né? Você tem tipo uma sala de TV para jogar videogame que você vai e você desconecta de uma situação problemática, de uma situação tensa de problema, alguma coisa assim, e você relaxa por conta da distração do entretenimento, tá? Então, eu acho que teria uma. Como é que eu vou te dizer? Eu me sentiria retraída de deitar numa cama onde todo mundo deita, mas eu não me sentiria retraída de um puff que eu pudesse me acomodar de uma forma Uhum. mais descontraída, entendeu? Então eu Entendi. acho que a cama mesmo, a cama como quarto, ela às vezes pode intimidar um público, pelo Uhum. menos o público de um pouco de mais de idade, de executivo, de pessoal com um pouco mais de idade, talvez intimide um pouco, tá? Então, a minha sugestão em relação a isto. Em relação à sua planta de cobertura, eu vi que você tem os planos inclinados, os 4 maiores planos inclinados, você jogou com uma calha central. Então, assim, quando você tem um plano muito grande, ele capta um volume muito grande de água. E se você jogar com a cumieira ao centro e distribuir para 2 calhas laterais, você distribui esse volume de água por essas calhas. Ao passo que se você coloca com a calha no centro dessa inclinação, você captura o volume todinho em uma única calha, sobrecarregando, aumentando a demanda por manutenção, por limpeza. Então, eu repensaria no sentido de inclinação da sua cobertura e também repensaria se a telha de fibrocimento ela tem um desempenho superior a outras telhas com este mesmo porte, né? Eu tenho a impressão que talvez você pudesse repensar a sua especificação do tipo de telha, tá? Uma recomendação. Rever a questão do sentido de queda, né? Para você distribuir melhor o volume de água sobre as calhas e ver se o fibrocimento realmente é de melhor desempenho para uma extensão assim, para uma área extensa assim. Eu não entendi muito bem a questão do. Só um pouquinho. Desta. Não, não é nada. Passou. Tá aqui, já vi. Ok. Ok. Deixa eu
reduzir aqui. Tudo certo. Ok. A representação da fachada, tá? Eu acho que você podia dar uma outra tratativa. Primeiro que ela não tá com linha de terra, então ela tá voando. A fachada, as duas fachadas. Você também escreveu assim, fachada vista 1, fachada vista 2, eu acho que você devia ou indicar na implantação ou na planta baixa, né? Ó, vista 1, vista 2, vista 3, para você poder indicar a que se refere, já que ela é muito semelhante, as fachadas são muito semelhantes entre si, e realmente dar uma tratativa, porque eu achei que o desenho delas, ele pode até não estar incorreto, mas ele não está bonito. Tá? Ele não está agradável, ele não condiz com a representação gráfica dos outros elementos. Por exemplo, o teu corte está em outra escala, né? Você vem para a fachada, você reduziu a escala e, opa, só vejo um monte de traço, assim, eu achei que ficou um pouco pobre a representação da sua fachada. Em relação às perspectivas, vi que tem muito assim, coisa parecida. Talvez você pudesse dar uma variada de ângulos para você enriquecer um pouco, né? Já que você fez a renderização, você fez uma tratativa de imagem e você corrigiu o carimbo das suas pranchas, tá? Tem um problema no carimbo que precisa ser revisto, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha para colocar em relação ao seu trabalho. Ele é um trabalho que ele tem aspectos positivos, ele tem aspectos, assim, de qualidade. Eu não vou falar sobre o Brise, eu sei que a professora Marcela tem conhecimento de causa sobre isso, eu vi algumas coisinhas, mas eu tenho certeza que ela vai apontar alguma coisa sobre os Brises, então eu vou deixar para ela, tá bom? Parabéns, Manu. Obrigada. Obrigada, Aninha. Obrigada pelas considerações. Marcela, pode ficar à vontade. Bom, Bruna, gostaria de te parabenizar pelo trabalho. De fato, vejo que você atingiu o que você se propôs a fazer, né? Você conseguiu atingir os objetivos. É um trabalho de pesquisa que foi bem feito, de representação também, né? Que às vezes o aluno ele tem muitas ideias boas, mas não consegue trazer isso para o projeto. Então a gente vê que você de fato se debruçou, inclusive com a fala da Manu, né? Agora ela pode comer. Imagina que você estivesse bem tensa, né? Com essa apresentação. Isso reflete também a sua preocupação e dedicação. Assim eu imagino. Então gostaria primeiramente de te parabenizar, né? Pelo trabalho. Em relação à sua apresentação, o que eu gostaria de colocar é que, na minha visão, você pode aproveitar melhor a sua apresentação, né? Inclusive a fala da sua orientadora no final. Quer acrescentar mais alguma coisa? Acredito porque ela tenha conhecimento de que poderia ser acrescentado algo, né? Dentro de tudo que você desenvolveu, mas a gente também entende o nervosismo, Bruna. Aí eu fiquei só com dúvida também, eu ia até te interromper durante a apresentação, mas vou aproveitar, óbvio, agora para questionar. No momento de compartilhamento que você fez, porque você falava assim durante a apresentação, por aqui, ó, a saída tal, por aqui é tal entrada. E eu não sei se você estava com o cursor, com o mouse mostrando. Eu tava com o mouse. Não Então, mas apareceu? aí pra gente não apareceu. Acho que é o tipo de compartilhamento que você fez, porque assim, quando você compartilha, depois você verifica certinho, quando você compartilha a sua área de trabalho, né, através do Teams, ele aparece o seu cursor. E aí, se você. Como é que é outro nome, Manu? Janela que aparece ali? Me fugiu agora. Tem outro tipo de compartilhamento que é direto do programa, que aí não aparece, né? Porque ela que ela estava compartilhando, ela não fez um PowerPoint, ela fez um Canva. E aí ela teve que apresentar a PDF, por isso que a gente não conseguiu ver direito. Entendi. O mouse, o cursor branco, tinha hora que eu via, tinha hora que eu não via.
Ah, entendi. Só essa Entendeu? questão mesmo, Bruna, porque às vezes você falava assim, tal coisa, e eu acredito, obviamente, você estava mostrando, Aham. né? Só que para a gente não ficou claro, né? Meio que tentava procurar ali, mas é só por essa questão de ajuste mesmo, Tá de bom. apresentação, tá? Não é nada grave. Uhum. Em relação à sua pesquisa, eu também não conhecia alguns termos, né? Assim como a professora Ana Regina, e a professora Ana Regina, ela é uma pessoa super por dentro de termos, é uma pessoa extremamente culta e técnica. Então, quando a professora Ana a Regina falou que não conhecia, eu falei, ufa, né, menos pior. A gente se sente Então, menos burra da Marcela. exatamente, é por aí. Então, só também talvez utilizar, apesar que assim você explicou, né, durante o seu caderno esses termos, mas talvez utilizar um termo mais próximo do nosso ali na planta mesmo, né, para não ficar essa questão. Eu acredito também, Bruna, que você poderia apresentar mais a parte arquitetônica quando a gente fala de referências, né? Porque você falou bastante assim, definição do coworking, mas talvez mostrar alguns projetos, né? E inserir mais a parte arquitetônica quando a gente fala de contextualização, porque assim, de que maneira, né, isso contribuiu para o seu projeto? Afinal, é um projeto de arquitetura, né? Uhum. Bom, indo para o projeto especificamente, a gente também observa que você pensou a questão da circulação, dos fluxos, né? Só tomar cuidado quando você fala assim, eu quero, para atingir o conforto térmico, utilizar a iluminação zenital. Isso pode trazer, né, o inverso do conforto, tá? Por quê? Quando você permite a entrada da iluminação natural, e óbvio que isso traz um benefício muito grande, né? Tem inúmeros estudos que comprovam o quanto a iluminação natural, o contato da natureza, ele reflete positivamente na produtividade, né? Inclusive em hospitais é obrigatório essa utilização, enfim. Eu entendo isso de você querer trazer, né, a iluminação zenital, mas só toma cuidado, porque isso pode trazer junto, obviamente, como ele traz a carga térmica, né, a radiação, você pode aí ter o efeito inverso do seu objetivo, então tem que atentar para a utilização dos materiais, né, nessa iluminação zenital propriamente. Quais são os materiais de vedação que você utilizou ali ao redor da iluminação? Vidro. Pois é. Então, o vidro, ele é uma superfície translúcida, que ele permite a entrada da radiação e não permite a saída. O que ele traz, então? O superaquecimento, né? Por isso que, por exemplo, a gente fala que tem que atentar para... vai no mercado, não pode deixar o bichinho ali no carro, né? Por quê? Porque o vidro, ele ajuda esse aquecimento, então tem que atentar para isso, a utilização dos materiais. Ainda mais no sentido que você falou assim, eu quero trazer o conforto térmico. Você está trazendo isso muito mais na vegetação ali em volta, né? Quando a gente fala de vegetação, a gente tem vários benefícios em termos de conforto térmico. Você tem o sombreamento, você tem a própria umidificação, né, que a vegetação traz. Então, assim, talvez nesse sentido, trazer a vegetação é mais interessante do que essa iluminação zenital. E aí você pode até buscar propostas, Bruna, em termos da sua fachada, né? Você utilizou uma cor mais escura para a fachada. Então, a gente sabe que a cor escura, ela aquece mais do que as cores claras, né? Então, assim, mais uma vez falando de conforto térmico, será que é interessante toda essa fachada com a cor escura? Você também vai estar retendo mais calor, tá? E eu tô falando isso, Bruna, porque é óbvio que o conforto a gente tem que pensar em qualquer projeto. Mas aí você ainda carregou um pouco mais, né, a sua fala, então só para alinhar mesmo a fala à proposta. E nesse sentido, também fiquei com a sensação, como professora Ana Regina, de você explorar mais essa fachada, porque achei que ficou um elemento muito... Não sei se a palavra é carregado. Eu entendi assim que você quis trazer uma robustez, né, na sua fachada, mas talvez deixar isso mais leve, propriamente, até mesmo com a utilização
da vegetação, jardins verticais, né? Aí você também consegue trazer o conforto. E a respeito do Breeze, Bruna, é interessante depois você fazer uma análise de fachada, porque a gente tem indicação por fachada em Cuiabá a respeito da carta solar, qual é o Breeze mais indicado, se é o vertical, se é o horizontal, tá? Então é interessante que você analise isso. E também o próprio material do Breeze, você analisar se o metálico é o mais indicado, porque você falou que vai utilizar um metálico com revestimento, como é que você falou? De Com a madeira, alguma coisa textura assim, de imitando madeira. Uhum. Será que não é interessante utilizar propriamente o de madeira? Porque também tem a questão do aquecimento, né? Então, fazer essa análise melhor do material do Breeze. E a outra questão que eu ia falar, que a professora Ana Regina já comentou, é a composição da cobertura, né? Que você utilizou a telha de fibrocimento, e de fato, mais uma vez, né? Ela tem um custo-benefício ruim, né? Então você consegue, sim, com a mesma inclinação, utilizar uma telha termoacústica, né? Você consegue utilizar até a inclinação de 10% e um efeito muito mais positivo, tá? Mas esses arremates, Bruna, eles não comprometem nada o seu trabalho, né? A gente está aqui na banca, realmente, de fato, para fazer esses ajustes, né? Uhum. E as considerações, então, que eu teria seriam essas, mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns, Manu, também, né? Que a gente sabe que o orientador tem aí parte significativa no processo. E seria isso, então, as minhas considerações. Manu, muito obrigada. Obrigada, Marcela, pelas considerações. Bruna, a gente agradece, né? As considerações das professoras são totalmente pertinentes. Você tem um trabalho bom, que nem elas já mencionaram. Faltam alguns arremates e ajustes para a gente deixar ele 100% redondo, né? Quero falar da sua apresentação, você ficou muito nervosa, você tem um domínio grande do tema, é natural ficar nervoso, mas para a próxima a gente vai treinar e para você explicar bem, explorar bem o teu projeto, você tem um projeto de qualidade, vale a pena você... a gente fica com medo do tempo, né? Mas na próxima tem mais tempo, então você fica mais tranquila, né? E explorar bastante o projeto. Pode falar, Manu, Marcela. desculpa, eu acho que você usou 13 minutos. Não, foram 8. Ah, foram 8? É que eu vi que a hora que ela terminou estava 13, mas então seria a gravação, né? A gravação, o início da gravação. Foram 8. Aí, assim, dá para trabalhar mais isso, né? Para ficar menos nervosa. Agradeço muito a Aninha e a Marcela, né? Pelas considerações. Você quer falar alguma coisa, Bruna? Pode ficar à vontade. A gente abre para você. Não, tá tranquilo. Agora eu vou, né, arrumar as coisas que elas me falaram e melhorar para a final. Então tá bom. A gente agradece e encerra aqui a sua banca, tá? Parabéns. E a gente vai pedir só para você sair da sala, né? E os demais para a gente poder fazer o fechamento, ok? Tá bom, obrigada, beijo. Beijo, nada. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação.